Cara, eu tenho, assim, eu gosto de falar que o mercado estraga muita coisa. Foi assim com front-end, né? Então, escrevi um artigo muito polêmico em 2000 e sei lá quanto lá, a galera fez até um site do tipo, front-end acabou hoje? Não, tá lá contando um countdown ainda. Alguma hora vai acabar, mas tá lá. Então, quebrou o front-end, eu acho, e quebrou também a galera de design. Então, antes era designer, né? Esse é o ponto. Antes a gente fazia design. Hoje a gente faz UX, UX Writing, Research, interface, e aí, né, bota aí outras disciplinas da onde o designer quebrou e as disciplinas, né, se dividiram, né, não é mais um Megazord, agora são pequenos Power Rangers bem pequenininhos, inclusive. Então, isso é interessante porque do mesmo jeito que o mercado quebra a profissão, né, ele também quebra as teorias, né, quebra os conceitos, né? Então, quando a gente fala de UX, eu tenho outro artigo também falando que UX não é um nome bom, porque, né, por que tem um time nobre, né, que cuida da experiência do usuário, e só ele cuida da experiência do usuário? Eu entendo que o atendimento cuida da experiência do usuário também. Né? Quando a gente fala de Customer Success, né, também tem polêmicas sobre Customer Success, o que é um Customer Success, né? Também cuida de experiência do usuário. Front-end, mesma coisa. Back-end, mesma coisa. PM cuida da experiência do usuário? Depende do ponto de vista. Então, quando a gente fala a gente pega um assunto tão largo, né, tão macro, e começa a colocar isso como responsabilidade, ou pelo menos como maiores responsabilidades dentro de uma área especialista, fica meio complicado, né? E aí, quando a gente fala, e aí a gente se aprofunda nesse nicho, né? A gente coloca toda aquela história de usuário centrado, né? Tudo que a gente faz é o usuário no centro, né? O usuário é o nosso orientador, né? O nosso direcionador, e tá errado, porque o usuário vem depois, né? O que vem primeiro na verdade, nem um negócio, na verdade é o problema a ser resolvido, né? Porque o negócio hoje, ele existe por causa do problema. E é um problema que uma empresa ou um usuário tem. Então, o negócio não é brother do usuário. Pelo contrário, quando vocês ouvem o Bezos dizendo que o usuário, o cliente em primeiro lugar, etc., o cara está sendo esperto, porque ele existe para resolver um problema que as pessoas têm. Sem esse problema, não há sentido de ter a empresa. O usuário vai continuar existindo, mesmo se não tivesse problema, porque ele tem outros problemas, e outras empresas vão resolver aquele problema. Então, quando a gente coloca o negócio em primeiro, a ideia, né, é que a gente precisa pensar primeiro no negócio. Não só no negócio para ele dar lucro, ganhar dinheiro, crescer e etc., destruir a natureza e avançar, mas sim para ele também conseguir resolver o problema das pessoas ou das empresas, né, dependendo do modelo de negócio da empresa. Então, eu até tem um cara aqui na Simbo dos fundadores que eu aprendi muito com ele, Marcelo Cartacho. E ele falava muito do problema primário, né, que as empresas resolvem. Né? E eu costumei separar isso em problema primário e problema secundário. Né? O que é um problema primário? O problema primário é aquele problema onde a empresa nasceu para resolvê-lo. Né? Ele é tão grande e tão complexo que é necessário você construir um modelo de negócio confiável, longevo, para você tentar resolver aquele problema. Outro ponto é que esse negócio precisa ser, o mercado onde ele está atuando, ele precisa ser grande o suficiente para você poder escalar, não só financeiramente, né, mas também para poder escalar a empresa, né, causar mais impacto, né, no mercado, para as pessoas e assim por diante, né. E ele também precisa ser bom o suficiente, né, para que você consiga criar linhas de receita, para que você você consiga ter ali uma forma de monetização sustentável, permanente. Você não vai fazer alguma coisa que você vai resolver e amanhã já era, pronto, acabou, você fecha a empresa, porque você resolveu o problema do usuário. Esse geralmente é um problema muito pequeno.
Tá? E esse problema primário geralmente traz problemas secundários, que são problemas que não necessariamente dá para você criar uma estrutura longeva de empresa, mas que eles vão estar ali em volta do problema primário que você precisa resolver para poder melhorar a experiência do usuário naquela solução que você está entregando. Então, quando a gente ignora o problema e fala do usuário, acho que a gente está colocando ali o carro na frente dos bois ali, né? Então, a ideia é que você precisa entender primeiro o problema. E aí sim, nós como UX, PM, seja lá quem for, você começa a entender o comportamento do usuário perante aquele problema, e aí você começa a tratar a solução, né? E aí você começa a entender um pouco mais a solução.